O Sindepres Entrevista apresenta hoje a última parte da cobertura do terceiro Congresso Brasileiro Todos Juntos contra o Câncer, realizado entre os dias 27 e 28 de setembro no WTC em São Paulo. Vamos acompanhar as entrevistas. Nós vamos conversar com Marlene Oliveira, ela é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida e um dos parceiros aqui do Congresso Todos contra o Câncer. Marlene, eu queria que você falasse aí um pouco sobre essa sua trajetória dentro dessa luta, né? Que a gente pode dizer assim que é uma luta, né? Vocês estão plantando aqui um trabalho de formiguinha, mas você já tem experiência suficiente para contar para a gente assim, quais são os aspectos importantes para a gente destacar aqui hoje nesse evento para quem está nos assistindo em relação ao câncer. O Instituto Lado a Lado pela Vida, ele faz parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer desde o seu início. E para o Instituto é muito importante participar desse movimento, porque o Instituto acredita que somente unindo todas as instituições nós vamos conseguir mudar algo no cenário da saúde nesse país. E o que você destacaria, por exemplo, como prioridade, né, para essas ações? Eu sei que uma delas é a promoção e eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da promoção, da prevenção. O Instituto Lado a Lado, nós, assim, um dos nossos eixos principais, assim, é a promoção da saúde. Nós temos um trabalho muito sério nesse país que é focado na questão da mudança de hábito da população. E nós acreditamos que o melhor caminho é a prevenção. É através da prevenção que nós vamos conseguir mudar os números, é através da prevenção que você evita a doença. E quando a doença se instala, você já chega num cenário que é mais complicado, né? Então, a prevenção para o Instituto é o melhor remédio. Quando você fala de prevenção, Marlene, você está falando de ações, você pode, inclusive, aqui com a sua experiência, destacar para a gente o que seria esse tipo de prevenção hoje para o brasileiro entender? Nós temos na nossa instituição uma campanha, que é uma campanha nacional, que é a campanha Siga Seu Coração e Tome uma Atitude. É uma campanha que ela é dirigida para que as pessoas tenham, além da mudança de hábito, ela foque na questão das doenças cardiovasculares. Hoje, no mundo, a cada 1 minuto se morre uma pessoa vítima de doenças cardiovasculares. E isso é assustador, porque é uma doença silenciosa. E nós, no Instituto, nós focamos muito em levar informação e esse ano nós fizemos um trabalho muito bonito, que é levando em algumas escolas de alguns estados para que comece desde a infância a mudança de hábito, né? Introduzindo uma alimentação saudável, fazendo com que as pessoas consigam fazer a prevenção efetivamente, né? E essa é uma mudança que tem que ser cultural, né? Lógico que o salgadinho, ele está ali na frente, mas você pode fazer a substituição. Então, o Instituto acredita que através de mudanças simples, você consegue mudar uma história. Marlene, eu queria que você explicasse como é, então, o trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida, para você conseguir passar essa mensagem, né, para a pessoa, para que ela possa, então, incrementar esse tipo de qualidade de vida na vida dessa pessoa. As nossas ações, elas são muito dirigidas na educação, né? Então, tudo que nós realizamos no Instituto, a gente foca muito na educação e na orientação de como você pode introduzir essas mudanças, né? Então, às vezes, as pessoas, elas acham, né, porque a gente até, ultimamente, a gente fez uma coisa muito interessante no Instituto. Nós criamos as doenças autoadquiridas, que nem a obesidade. Obesidade é uma coisa que você vai convivendo, você vai tendo e são alertas que você vai tendo e você não vai prestando atenção. Então, o Instituto acredita que é através da educação e da mudança de hábito que você vai mudar algumas histórias, né, de vida. E quais são as linguagens que vocês adotam, por exemplo, né, de forma ilustrativa para falar com essa potencial pessoa que
pode adotar essas medidas? Então, nós temos algumas, nós fazemos ações de ruas, nós fazemos circuitos da saúde, onde nós levamos nutricionistas, levamos médicos, levamos assistentes sociais em ruas, parques, escolas. Nós iluminamos monumentos de cores, tanto vermelho quanto azul, né, que são as cores que a nossa instituição tem, as campanhas que nós conduzimos. E tem uma parte também que é muito importante, que é através de, que nem nós temos parceria com estádios de futebol, nós temos ações em hospitais, clínicas, nas escolas, empresas. A campanha agora, o Siga Seu Coração, nós fizemos 1.200 palestras em empresas. E isso é muito importante. Isso é nível Brasil? Nível Brasil. Nível Brasil. Então, as nossas campanhas, elas são nacionais, né? Ela ocorre em todo o país. Marlene, eu queria que você falasse também uma outra questão que vocês dão bastante prioridade no Instituto Lado a Lado pela Vida, que é a questão do tratamento do paciente. Quais são esses cuidados, né, que vocês tanto lutam para que o paciente passe a ter, para tornar mais suave, por exemplo, o tratamento de um câncer? Para o Instituto, uma das coisas muito importantes é o eixo da prevenção e o acesso ao tratamento. Porque a pessoa, quando ela já está com aquela doença, ela merece ter um tratamento digno, né? E a saúde é para todos. E todos nós temos direito a ter um tratamento digno, né? E o acesso, não dá para você hoje aceitar que o acesso, algumas pessoas ela consegue e outras não. Então, uma pessoa que está com uma doença, ela tem pressa, né? O câncer tem pressa. E nós temos que ter condições e temos que brigar com que o sistema receba essa pessoa e garanta para ela um bom atendimento, né? E quais são as medidas que vocês, por exemplo, lutam em prol dessa questão do tratamento para o paciente? O cumprimento da lei, isso para nós é super importante. A questão da incorporação de novas tecnologias. Hoje a medicina ela está muito avançada e aí quando você chega no nosso sistema, você tem lugares aí que as pessoas não têm nenhum prontuário eletrônico, né? Tem lugares que você não tem a penicilina, o que dirá um tratamento de ponta para um paciente oncológico. Então, o Brasil, você tem várias realidades dentro do mesmo país. E isso a gente tem que mudar, né? Nós temos que ter uma ação mais igualitária. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse então da próxima campanha do Instituto Lado a Lado pela Vida, que acontece agora no próximo mês de novembro. A campanha Novembro Azul é uma campanha que ela é dirigida durante todo o mês de novembro. Nós falamos sobre a saúde do homem, nós atuamos muito na questão cultural do homem, né, do cuidado do homem com sua saúde e também a respeito do câncer de próstata, né, que é a primeira causa-morte no homem, né? Então isso para nós é uma causa que a gente luta todos os dias para fazer com que o homem ele tenha acesso, que o homem tenha um cuidado com a sua saúde, como a mulher tem, né? E que a mulher não precise ela conduzir a saúde do homem, mas que o homem aprenda a gerenciar a sua saúde. E vocês provavelmente encontram um grande problema em relação à saúde do homem, em relação a essa questão do câncer, justamente por o homem ser mais preconceituoso, ser um pouco mais machista. Com certeza, com certeza. A questão do preconceito ainda é muito forte. Está se mudando, mas o caminho ainda é muito lento. Aqui do meu lado, nós vamos conversar inclusive agora com ela, doutora Maria Inês Por Deus Gadelha. Ela é diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Doutora Maria Inês, para a gente começar, eu sei que a senhora tem aí quase 30 anos nessa caminhada, né, no estudo do câncer no país. Hoje a senhora representa o Ministério da Saúde. Eu queria que a senhora falasse, para a gente contextualizar, contar um pouquinho da implantação da questão da saúde pública em relação ao câncer. Como é que foi isso no passado? Eu já era médica, oncologista, há mais de 10 anos, quando em 1987... demos início a um grupo no Instituto Nacional de Câncer, porém ligado ao Ministério da Saúde via INAMPS, que na época era INAMPS. E naquela ocasião, o Instituto, que é um órgão do Ministério da Saúde,
começou com esse grupo a discutir o câncer e não somente a terapêutica, e não somente a oncologia, não é? Então, quando nós começamos lá, o fizemos com um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que é de um sucesso inegável, mas verifique que em doença crônica, o quanto tempo se precisa, né? São 30 anos ou mais para a gente ter um resultado factível e demonstrável. Iniciamos a estruturação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, do câncer de mama. Fizemos um grande programa de educação em cancerologia nas escolas de medicina, que catapultou o ensino da prevenção e controle de câncer nas escolas, mas com muito foco na oncologia, na terapêutica. Não é que isso é um problema que o Brasil tem de confundir o câncer com o tratamento do câncer. Eu queria justamente que a senhora explicasse um pouco sobre essa questão, que tem aí várias opiniões sobre o assunto, mas a ciência diz que... Não, a questão propriamente de opinião. O câncer é uma doença crônica, degenerativa, e que para o seu controle necessita de muitos tipos de ações e serviços de saúde. Porque pela promoção da saúde, como por exemplo o controle do tabagismo, nós evitamos que as pessoas tenham câncer. Não é? Pelo exame preventivo de Papa Nicolau, de forma periódica e bem estruturada, nós evitamos que as pessoas tenham câncer. Então, isso se chama ação de promoção da saúde. Mas também existem aqueles cânceres que não podem ser evitados. Então, nós vamos atrás deles para o diagnóstico precoce. Então, trabalhamos a prevenção secundária, que é a detecção. Muito aplicável à maior parte dos cânceres sólidos, como câncer de mama, como câncer de próstata. Aí não é prevenção, é a busca de um diagnóstico precoce, que, consequentemente, pode até aumentar a incidência, porque se busca diagnosticar, mas certamente alarga o tempo de sobrevida e reduz taxas de mortalidade num determinado período. O tratamento do câncer é o que a gente chama de prevenção terciária. Não é? Se classificar tudo como prevenção, é a prevenção terciária. E o tratamento do câncer é o que é a oncologia, que, por sua vez, tem subespecialidades. É a cirurgia, é a radioterapia, é a quimioterapia como oncologia clínica, que inclui também a parte de suporte terapêutico, a iodoterapia, os cuidados paliativos, a reabilitação. É uma integração de tratamento. Se não houver integração entre essas diversas ações de promoção, detecção, tratamento e reabilitação, não funciona, porque nenhuma delas isoladamente vai controlar o câncer, porque o câncer é um nome genérico para muitos tipos de doenças, não é? E isso também ocorre, essa necessidade de integração e de conexão também ocorre na oncologia, porque só a cirurgia, embora seja o maior impacto que cause na cura do câncer, seguida da radioterapia, sozinha nenhuma delas tampouco resolve. Isso, inclusive, foi o grande salto que o tratamento do câncer deu nos anos 70, 80, 1970, 1980. Porque se deixou de trabalhar em separado e se juntaram essas especialidades, esses especialistas, e começaram a se combinar os tratamentos. Então, foi o grande impulso que deu, fazendo com que o controle terapêutico do câncer tivesse um avanço bastante importante. Eu queria que a senhora falasse, por exemplo, como foi a transição de todos esses projetos lá ainda no modelo INAMPS para o SUS, por exemplo, e qual foi as experiências positivas, né, trazidas por esses projetos do passado para o modelo SUS. Foi interessante porque quando no início do SUS, o SUS foi criado por lei em 1991, começou a ser aplicado a partir de 1992 e em 1993 nós tivemos de convencer os gestores estaduais e municipais de que eles deveriam absorver o controle do câncer também, mas como se enxergava o câncer muito como oncologia,
os gestores alegavam que não, era uma área muito especializada e que eles não tinham expertise, não tinham condição de atuar adequadamente. Então, o Ministério da Saúde, por meio do seu Instituto Nacional de Câncer, começou um trabalho articulado em todo o Brasil, em que nós alteramos inteiramente todos os instrumentos operacionais e administrativos para o SUS, porque os do INAMPS eram muito poucos, eram precários, inclusive conceitualmente, né? Então, nós fizemos assim um esforço muito grande e abrimos manuais de orientações, né? Passamos a dar cursos de treinamento. Por exemplo, quando nós entramos com a APAC em 1998, ou seja, criamos um instrumento de registro para a quimioterapia e a radioterapia, que só não foi o primeiro por causa da história de Caruaru com a terapia renal substitutiva, mas nós já vínhamos no Ministério da Saúde, no Instituto Nacional de Câncer, trabalhando no sentido de ter uma melhor informação e um melhor controle e avaliação desse processo. Então, assim, é algo que sempre crescente, sempre progressivo e nunca se parou de acompanhar e de melhorar todos esses processos operacionais, mas também administrativos no controle do câncer e também na área da oncologia. Falando de dados, de números aqui, doutora Maria Inês, eu queria que a senhora falasse, por exemplo, qual é o resultado prático de todos esses projetos, de todas essas ações e políticas públicas, hoje no atendimento ao câncer no SUS. Amanhã, hoje à tarde, aliás, na minha apresentação, eu vou demonstrar os resultados, no caso específico, é amanhã, com a SBOC. Vou demonstrar o caso especificamente no controle do câncer do colo do útero. Mas eu dou o exemplo do tabagismo, em que nós reduzimos em mais de 30 e tantos por cento o vício, né, do tabagismo do país. Principalmente em jovens, né? Os jovens foram muito sensíveis à ação do programa. E assim, do ponto de vista da inclusão, foi algo fantástico, porque antes do SUS, eu trabalhei no atendimento dos doentes e via como era a dificuldade de acesso, a dificuldade de informação, os casos nos chegando em estágios intratáveis. Eram incuráveis, mas porque eram intratáveis, não é? Naquela ocasião, eu me lembro bem, em 1998, quando nós fizemos a estimativa de gasto para o SUS da quimioterapia, por exemplo, eram 50 mil doentes. Hoje nós temos no sistema anualmente quase 400 mil doentes se tratando de câncer no SUS. Então são números que poucas pessoas conhecem, não é? Poucas pessoas conhecem. Obviamente, o presente sempre nos dá muita ansiedade, é natural, porque a humanidade avança, porque ela sempre quer, ela sempre olha o futuro e sempre quer uma melhor qualidade em tudo, né? Mas eu sou testemunha histórica de como a coisa realmente sai do lugar. Agora, é preciso ter persistência. E sejamos sinceros, nunca nenhum governo, desde a criação do SUS, impediu a evolução, no caso desse processo no sistema. Como no SUS como um todo, os governos sempre se somaram. Aproveitando que a gente estava falando aqui da questão do atendimento, né, do paciente do câncer pelo SUS, a sociedade médica, né, diz que há um grande abismo entre o tratamento pela iniciativa privada e a iniciativa pública. Como é que a senhora observa essa questão, por exemplo? Eu vejo que quando se fala de iniciativa privada e iniciativa pública, eu acho que é um grande equívoco. Porque, por exemplo, o SUS é um sistema. Eu tenho dados para falar sobre o SUS. Você não tem esses dados globais, sistêmicos da saúde suplementar. A saúde suplementar não é um sistema de saúde. Então, só por aí já se vê que não se pode afirmar, do ponto de vista de um controle do câncer, por exemplo, que um seja melhor do que o outro. Não pode dizer se é melhor nem pior,
Nós temos os dados do SUS, mas inexistem dados na saúde suplementar. Existem os dados das operadoras, cada uma com o seu, e geralmente não se tornam públicos. Nós não, os dados do SUS são nacionais e são públicos. A outra coisa é que o controle e avaliação no SUS, por incrível que possa parecer, muita gente não acredita, mas é muito maior do que o controle e avaliação na saúde suplementar, não é? E pelo próprio fato de o financiamento ser diferente, a saúde suplementar paga por serviço, paga por item utilizado, o SUS não. O SUS tem um sistema que é um sistema tabelado, não é? E que se faz em pacote. A forma de financiamento é inteiramente diferente. O SUS inteiramente independente de financiamento público, a saúde suplementar não. A ANS fica autorizando aumento sempre que a planilha daquela operadora demonstrar que ela está gastando mais, né, do que pode e que, portanto, tem de aumentar a arrecadação. O governo não pode fazer isso. Vive do orçamento que é previsto no ano anterior. Então, assim, não dá para comparar. E eu vejo também um grande desperdício na saúde suplementar. Né? Exatamente porque não tem esse controle e avaliação sistêmico e adequado. E assim, vejo também muita incorporação à crítica e nenhum resultado conhecido. Então, assim, eu gostaria muito que a saúde suplementar no Brasil pudesse evoluir no sentido de também apresentar dados e fazer comparações. As poucas comparações que foram feitas, e eu conheço na oncologia apenas 2, não demonstrou essa grande diferença. O que demonstra, sim, é que na saúde suplementar, como o acesso à consulta e a exames é mais fácil, porque é o nicho da prestação de serviço delas, né, e é com que o SUS compete. O SUS compete por exame e consulta, porque os prestadores são os mesmos, na sua grande maioria. Né? Então, o que se vê é que há um diagnóstico mais precoce. Mas quando você compara aquele caso precoce no SUS e na saúde suplementar, não tem diferença de resultado. Nós vamos falar agora com a deputada Flávia Moraes, do PDT do Estado de Goiás. Ela é vice-presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Deputada, eu queria aproveitar a oportunidade, ouvir também um outro lado aqui, né, que é o lado da legislação no nosso país em relação a esse tema do câncer, né? Nós falávamos aqui nos bastidores que esse é um trabalho de formiguinha, né? Eu queria que a senhora começasse, por exemplo, contando para a gente o que antecedeu, por exemplo, a criação da Frente Parlamentar, né? Foi a aprovação, na verdade, de um projeto de sua autoria. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância dele. Exatamente, é um projeto nosso também, apensado, um projeto da deputada Carmen Zanotto, que acabou sendo apensado a outro projeto e culminou na aprovação da Lei 12.732, que hoje é chamada da Lei de 60 dias, que criou um prazo de 60 dias para o início do tratamento a paciente de câncer. Essa lei, com certeza, ela tem sido um marco na questão de ser aí pioneira no sentido de criar prazo para o SUS, né? Porque, na verdade, o SUS é um sistema que vem avançando ao longo dos anos, mas ainda o tempo de espera do paciente é muito grande. Nós começamos, no caso, com o atendimento ao paciente que tem o diagnóstico do câncer. Depois, a gente teve uma portaria do Ministério querendo colocar que seria o prazo a partir do nome desse paciente no prontuário e conseguimos derrubar, através de um projeto de decreto legislativo, sustar essa portaria e fazer valer a Lei 12.732, que hoje garante o prazo de 60 dias para o início do tratamento ao paciente que tem câncer. Nós sabemos que o câncer é uma doença que ela é inversamente proporcional ao tempo, né? O tempo de espera, ele com certeza ele agrava e pode ser um impedimento à cura, né? Pode trazer a óbito esse paciente que tem condições de cura se ele for tratado a tempo. Então nós sabemos da importância desse projeto e
Logo após, nós tivemos a iniciativa de criar essa frente parlamentar, prevenção, diagnóstico e tratamento ao paciente de câncer, onde nós arregimentamos parlamentares que têm afinidade com esse tema e também temos tido aí uma parceria muito forte com todas as entidades de enfrentamento ao câncer, né, de apoio às pessoas que têm câncer, e essa articulação ela tem rendido aí um trabalho efetivo no acompanhamento da implementação dessa lei. Nós sabemos que o nosso desafio é grande, além de aprovar a lei, que não é fácil, a gente precisa depois garantir que essa lei seja cumprida, e a frente tem atuado nesse sentido. Nós temos realizado várias audiências públicas, nós sabemos que cada tipo de câncer ele tem características diferentes, tanto no seu diagnóstico como no tratamento. Um dos grandes problemas que a gente tem é o diagnóstico tardio, o que faz com que a gente esteja aí com um número muito grande de pacientes para tratamento no estágio muito avançado, o que onera muito e também o que diminui a possibilidade de cura, causando aí uma dificuldade enorme, até psicológica para o próprio paciente, e o que urge ainda mais é que essa lei seja efetivada e que a gente possa trabalhar mais. Nós temos um projeto de lei, foi apresentado pelo deputado Beto Albuquerque, que foi arquivado, ele não foi reeleito, e foi reapresentado agora pelo deputado Paulo Folleto, que está pensado no projeto que nós também fizemos, que cria o prazo para a realização de cirurgias eletivas, e nesse caso, cria um prazo de 30 dias para a realização dos exames, do diagnóstico, no caso do paciente que tem uma indicação, uma suspeita de câncer. E nesse caso ele teria uma prioridade, uma urgência maior na realização dos exames e do diagnóstico para concretizar esse diagnóstico, para que ele possa iniciar imediatamente o tratamento. Então, com essas leis que nós temos aprovado e com esse trabalho articulado, né, aqui hoje nós temos aí esse congresso, Todos Juntos pelo Câncer, que reúne uma gama de ações e de entidades que estão unindo esforços e discutindo para que a gente possa avançar mais. Eu tenho certeza que nós vamos avançando, com muitas dificuldades. Nós temos aí obstáculos enormes, como a questão do financiamento da saúde, que está aí, as perspectivas não são nada boas, a questão da gestão, que é sempre um desafio, precisa se aprimorar a cada tempo, mas nós precisamos nos unir e tratar principalmente essa doença, e nós temos outras também, mas com a urgência que ela merece, com a pressa que ela merece, para garantir o que está na Constituição, que é o direito universal à saúde. Deputado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de fiscalização, por exemplo, desse projeto de lei aprovado em 2012, 2013, né? E também como é que está o andamento desse projeto novo, para um prazo de 30 dias, por exemplo. Como é que é o andamento desse projeto hoje? Sim, o acompanhamento que a Frente Parlamentar tem feito é acompanhando através de reuniões com essas entidades e também alguns relatórios do TCU, por exemplo, que nos tem mostrado aí o que nós temos conseguido efetivar da lei. Nós ainda temos 57%, 58% só do cumprimento da lei. Isso fica dividido territorialmente com diferenças regionais significativas, sempre sul, sudeste, com um índice maior de cobertura, norte, nordeste. Nordeste até está razoável, norte com uma dificuldade muito grande. Nós temos estados ainda que não têm o serviço de radioterapia e nem de quimioterapia, exatamente, e isso é uma preocupação grande que tem que ser levada em conta. E nós temos aí, no prazo médio de espera ainda, quando a gente faz um levantamento geral, é de 73 dias a 113 dias. Então, nós ainda precisamos chegar nessa meta dos 60 dias. O projeto inicial era 30 dias, mas numa negociação com o governo, para que a gente aprovasse o projeto e criasse essa lei, e para que a gente fizesse, nesse momento de transição, adaptação, adequação de todos os serviços de saúde para cumprir, a gente organizou que fosse 60 dias na época. Conseguimos aprovar os 60 dias, mas nós precisamos avançar, né? Esse outro projeto, ele está tramitando na Comissão de Seguridade, nós temos um relatório que aprova, mas encaminhando uma indicação para o governo, que vai deixar
a liberdade para o governo ter essa iniciativa, e nós acreditamos que nós precisamos rever, fazer um voto em separado e aprovar na forma de lei, para que a gente tenha força para estar cobrando esses resultados. Nós temos aí a parceria do Ministério Público também e precisamos atuar firmemente, fortemente, para dar a esse tema e a saúde em geral a prioridade que ela precisa ter em todos os níveis de governo. Deputada, eu falei aqui, inclusive, sobre esse assunto com uma representante do governo, né, do Ministério da Saúde. Eu tenho ouvido aqui no Congresso essa questão, por exemplo, do grande abismo que existe entre o tratamento do câncer no setor privado e no setor público. A senhora tem acompanhado aí os dados do TCU, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de exemplos práticos desse abismo e a gente voltar um pouquinho também depois na questão da prevenção. Nós temos aí uma dificuldade também do sistema privado da saúde complementar de fazer o atendimento, o tratamento ao paciente de câncer. Nós temos relatos aí de médicos que são descredenciados porque eles colocam a dosagem de tratamento que gera um custo muito alto para o plano de saúde. Então a gente tem aí todas as formas de dificuldade e de discussões para que a gente possa debater. Nós sabemos que nós precisamos avançar, mas precisamos garantir que a maior cobertura seja mesmo do SUS, do Sistema Único de Saúde, que a gente possa garantir o acesso a todos, que essa cobertura seja em todo o território nacional e no tempo que o nosso paciente precisa para que ele tenha a cura. Nós tivemos um aumento nos recursos, a disponibilização de recursos para atendimento nessa área, houve um aumento realmente, mas também um aumento do número de casos e de pacientes. Então isso não melhora muito a nossa situação. O desafio ainda é grande e nós precisamos melhorar muito a questão da prevenção, porque muitas vezes o tratamento ele fica muito mais difícil quando o diagnóstico é feito no estágio muito avançado, e tem casos como o câncer de colo de útero, que ele tem aí na prevenção uma possibilidade grande de cura, né, quando é diagnosticado no início, ele tem uma janela grande entre a lesão e o câncer, então dava para ter um resultado muito positivo se fosse feito, e nós temos aí uma estatística ruim em relação à qualidade dos resultados do exame preventivo, né? Nós temos aí a discussão em torno da questão da eficácia dos laboratórios ou da coleta, né? Então é uma questão que precisa ser equacionada. Hoje eu vi aqui o ex-ministro falando que, na verdade, a culpa não é do Ministério da Saúde, não é do governo federal, é do município, mas, na verdade, eu acho que é um sistema único, cabe a todos os entes federados fiscalizar e organizar normas que possam fazer com que esses números, se existe essa ineficácia no resultado, que eles possam ser diminuídos, que esses laboratórios que não conseguem ter um resultado positivo, às vezes pela licitação, pela concorrência, o preço baixo diminui a qualidade do resultado, mas que eles possam ser descredenciados, que exista uma fiscalização contínua e uma análise desses resultados, uma estatística, para que nós possamos aí filtrar os bons serviços dos maus serviços. Acho que essa é a responsabilidade de todos os entes federados, governo federal, estadual e municipal. Acho que ninguém pode lavar as mãos diante de uma situação dessa. Os recursos públicos são destinados e, infelizmente, a questão aí pesa a questão da gestão, né? Então a gente vê assim que tem muitas coisas que a gente precisa avançar. Eu acho que esse é muito meritório. Eu fico feliz de estar participando aqui do 3º Congresso, todos juntos pelo câncer e contra o câncer, e aqui um número representativo de pessoas, profissionais da área, representantes de entidades não governamentais, governamentais. Eu acho que é por aí. Nós estamos no caminho certo, com muitos desafios, mas nós estamos aí discutindo, debatendo e dando a esse tema a visibilidade que ele precisa ter, porque nós ainda temos muitas pessoas, muitos pacientes que infelizmente ainda têm nessa doença um grande desespero, uma doença que hoje nós sabemos que tem cura, se for diagnosticada no tempo certo, se tiver início do tratamento no tempo certo, e que infelizmente pessoas no nosso país, não são poucas, ainda morrem pela falta de atendimento a tempo e a hora. Nós precisamos mudar essa realidade do nosso país. Eu acredito muito que a gente trabalhando assim em parceria, reconhecendo cada um no que pode melhorar, sem ninguém lavar as mãos, cada um assumindo a sua responsabilidade, nós podemos sim avançar.
Para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse, por exemplo, o país tem atravessado uma crise muito grande, especialmente nas contas públicas, né? Como é que a gente associa, por exemplo, falar desse tema, automaticamente a gente está falando de investimento, aumento no orçamento, como é que a senhora, enquanto deputada federal, qual é a sua visão sobre essa questão, né? Um momento de crise delicadíssimo e falando de um assunto que precisa de mais investimentos, claro, também gestão, administração desses recursos. Nós temos trabalhado e muito sobre esse tema na Comissão de Seguridade Social e Família. Para nós é um tema de grande relevância. Nós temos enfrentado propostas que vêm com a perda de recursos para a saúde embutidas, como foi no caso da emenda do orçamento impositivo, que teve ali embutido um artigo que trouxe uma perda significativa de recursos para a saúde, que nós estamos tentando reverter, e uma luta grande para que nós possamos aprovar a PEC 01, que é uma PEC que vai garantir recursos para a saúde. Hoje nós estamos aí votando a PEC 241 também, que é outra perda grande para o sistema como um todo. Enfim, é uma luta hercúlea. Eu, o ano passado, fiz parte da comissão de orçamento, a comissão mista de orçamento, e ali a previsão da perda era muito grande. Nós conseguimos, através de uma mobilização, reverter, recompor o orçamento, e a nossa luta é contínua, né? Infelizmente, nós sabemos que nem todos têm priorizado a saúde como deve, mas geralmente quando nós fazemos lá uma boa articulação, a gente tem tido uma aceitação muito boa, a gente tem conseguido tirar dos nossos parlamentares a sensibilidade que nós precisamos para aprovar projetos importantes, como foi a Lei 12.732, que com certeza foi um grande avanço no combate, no enfrentamento ao câncer. Esta foi a nossa cobertura do 3º Congresso Brasileiro Todos Juntos contra o Câncer. Espero que vocês tenham gostado. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.